Boa noite a todos. Conforme nos comprometemos, eu gostaria de tratar com os senhores acerca de um evento adverso que aconteceu em uma gestante. Primeiro, em nome do Ministério da Saúde, externo o nosso sentimento de pesar à família dessa jovem brasileira, né? Todas as perdas, elas são importantes e significativas, mas em especial de uma jovem, no mês de maio, que é um mês simbólico, né, o mês das mães, e o nosso objetivo sempre foi o de salvar vidas. E nós temos certeza absoluta que somente com a implementação de uma ampla campanha de vacinação, nós conseguiremos conter o caráter pandêmico dessa doença. O Brasil, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já aprovou o emprego de 3 agentes imunizantes, como é do conhecimento dos senhores. Um tem autorização do uso emergencial, a vacina Coronavac. E 2 tem um registro definitivo, a vacina da Pfizer e a vacina AstraZeneca. Gostaria de reiterar a confiança do Ministério da Saúde na segurança e na eficácia dessas vacinas. Todo o programa de imunização, ele é coordenado por uma equipe técnica liderada pela enfermeira Franciele Fontana, que tem o suporte de uma câmara técnica de especialistas com os mais renomados especialistas em imunização do Brasil. Nós tomamos conhecimento desse caso através da nossa equipe de farmacovigilância e, diante do caso, que quando soubemos ainda a paciente não tinha, infelizmente, falecido, nós estudamos o caso profundamente, porque tem implicações que todos os senhores já sabem. Nos reunimos com os especialistas para a tomada da decisão. Esse caso específico, o caso de vacinação em gestante, é um tipo de indicação que não consta do bulário das vacinas. Todavia, considerando o número elevado de óbitos de gestantes no Brasil, o comitê, do qual eu não faço parte, decidiu por incluir gestantes no Programa Nacional de Imunização. Essa decisão é uma decisão baseada em critérios exclusivamente técnicos e tomada por especialistas de amplo respaldo nacional e internacional. Eu vou passar para Franciele. Aqui comigo agradeço já a presença da doutora Nízia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, e do professor Jorge Calil, que é professor titular da Universidade de São Paulo, para que eles possam emitir o seu juízo de valor acerca da situação da vacinação em gestantes e o encaminhamento dado pelo Ministério da Saúde. Então, primeiro eu vou pedir a Franciele que faça uma apresentação, depois eu vou solicitar a intervenção do Dr. Rafael Câmara Medeiros, secretário de Atenção Primária e doutor em Ginecologia Obstetrícia, para que ele também faça as suas considerações sobre o ponto de vista da especialidade ginecologia obstetrícia. Franciele, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro, boa tarde, doutor Jorge, doutora Nízia, por estarem sempre apoiando o Programa Nacional de Imunizações. Um dia importante, também me solidarizo com a nossa paciente, que tivemos o relato desse óbito e que estamos com esse caso em investigação. Então, eu vou passar rapidamente para vocês uma apresentação com alguns dados que nós temos em relação à vacinação de gestantes pelo Programa Nacional de Imunizações e esclarecer o que será feito daqui para frente, nesse momento, com as evidências atuais disponíveis. Lembrando que as evidências elas estão sendo construídas e nessa construção podem haver alterações. Então, é importante que a gente, à luz de novos conhecimentos, se adapte e atualize as orientações pelo Programa Nacional de Imunizações, que conta com a participação
de sociedades científicas, de especialistas com expertise na área, a participação de representantes dos estados, de representantes dos municípios para a construção de toda a estratégia de vacinação da Covid no país. Então, iniciando, nós vamos passar os eventos adversos pós-vacinação e orientação referente à vacinação em gestantes. Por favor, pode passar o slide. Aqui eu trago um quadro de síndrome respiratória aguda grave em gestantes no Brasil nesse ano de 2021. Esses dados, eles estão inseridos no Sistema de Informação da Gripe e foram atualizados em 10 de maio. Então, o que nós verificamos nesse quadro, que óbitos por SRAG em gestante nós temos 505, o que dá uma incidência de 20,3 por 100 mil habitantes. E ainda óbitos por Covid-19 confirmado, 475, esse é o número absoluto, com uma incidência de 19,09 por 100 mil habitantes. Pode passar. Com esses dados e em reunião na Câmara Técnica no dia 23 de abril, orientou-se, a partir dessa discussão, numa versão atualizada do plano em 28 de abril, que gestantes e puérperas, contando até 45 dias após o parto, estavam em risco aumentado de formas graves de Covid, bem como complicações obstétricas, tais como o parto prematuro, o óbito fetal, o abortamento, entre outros. E ainda considerando o momento pandêmico atual do Brasil, onde hoje a gente já se encontra num cenário que a gente pode dizer que está em certa estabilização, estava naquele momento com uma elevada circulação do vírus e um aumento também no número de óbitos maternos. Então, entendia-se que nesse momento era altamente provável que o perfil de risco-benefício na vacinação das gestantes fosse favorável. Então, por meio dessa discussão na Câmara Técnica, que ocorreu no dia 23 de abril, optou-se, no contexto do coronavírus, por recomendar a vacinação contra a Covid para todas as gestantes e puérperas e incluí-la como grupo prioritário de vacinação. Destaco que as gestantes já estavam sendo vacinadas dentro de algum grupo prioritário. Pode passar. Quanto nós temos hoje no nosso sistema de informação de gestantes vacinadas? Um total de 22.295, dessas 3.414 foram vacinadas com a vacina Sinovac Butantan, 15.000 com a vacina AstraZeneca e com a vacina Pfizer 3.867. Gostaria de destacar que esses dados eles estão refletindo apenas aquilo que está registrado no CIPNI, que é o Sistema de Informação do PNI, a partir do dia 23 de março, porque essa variável ainda não constava no sistema e tem muito dado ainda que está sendo transmitido para a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, esses dados ainda estão em atualização. Pode passar. Diante desse cenário, a gente não calculou a incidência, para a gente não ter uma imprecisão em relação a esses dados e um dado distorcido. Então, nós trouxemos os números absolutos. Em números absolutos, o que nós temos? Nós temos 11 eventos adversos graves notificados no ESUS Notifica, que é o nosso sistema de informação. Esse dado é até o dia 9 de maio. São 2 eventos graves da AstraZeneca, 8 da Sinovac Butantan, 1 da Pfizer. Verifiquem que não consta nenhum óbito, porque o óbito que ocorreu, ele ainda não foi inserido no sistema de informação. E esses dados, quando a gente notifica, eles são casos suspeitos e que exigem uma investigação que é feita por meio de um comitê de farmacovigilância, que avalia esses eventos adversos. Pode passar. Dentro desses eventos graves, o que nós temos aqui? Com a AstraZeneca, como eu tinha colocado para vocês, eram 2. Então, um evento sugestivo de trombose, que é esse evento em que a paciente foi a óbito. Então, esse caso está em fechamento. Falta alguns detalhes em relação a exames laboratoriais que estão em investigação para o fechamento conclusivo desse caso. Um caso sem associação causal com a vacina. Era um caso de Covid-19 confirmado.
Com Sinovac e Butantan tem 7 abortos espontâneos e eu coloquei bem grande em letra maiúscula que não tem associação causal com a vacina. É muito comum e o Rafael pode nos direcionar em relação a isso, abortos espontâneos, né, no início principalmente da gravidez, no primeiro trimestre. Um parto prematuro com óbito neonatal que está em investigação. E com a Pfizer, um episódio convulsivo isolado em investigação também, pode passar. Então, o que nós temos aqui nesse slide? Então, ISRAG por Covid em gestante, nós temos uma taxa de aproximadamente 200 por 100 mil habitantes. Um número alto de internação, né, de ISRAG por Covid. Isso foi feito uma média e tirou-se esse número de 200. Óbito por Covid em gestantes no Brasil, aproximadamente 20 por 100 mil. E a trombose com plaquetopenia após a vacinação, um caso por 100 mil. Esse é um evento bastante raro. Quando a gente faz campanha de vacinação em massa, podem ocorrer eventos adversos, principalmente eventos adversos raros, que não foram identificados nos estudos de fase 3. Então, esses estudos de fase 4, quando a gente está vacinando a população em condições reais, eles podem acontecer e podem ser identificados. Mas já foi descrito e é um evento extremamente raro. Então, é importante de a gente avaliar que muitas vezes um evento adverso pós-vacinação, avaliando o risco em relação à doença, supera o perfil de benefício-risco em relação à vacinação. Então, é importante que se vacine, porque o risco de adoecimento, de complicação e de óbito é muito maior. Pode passar. O que nós visualizamos em relação à situação epidemiológica é que até a semana 17, que é 1º de maio, já com uma correção feita pelo Programa de Computação Científica, porque nós temos um delay nos dados, um atraso na inserção do dado, é que verifica-se um certo decréscimo em algumas regiões do país. Não tenho aqui o dado para identificar quais regiões, mas um decréscimo no que diz respeito a ISRAG por Covid e a óbitos também por Covid. Então, a gente começa num cenário de estabilização em várias regiões do país. Pode passar. Esse é dois mapas, né? Esse mapa ele traz a tendência até a semana atual. Como a semana é 17, é dado até 1º de maio. Conta 3 semanas anteriores e 6 semanas anteriores. Então, quando a gente observa o mapa, não, esse é síndrome respiratória no geral. Então, quando a gente observa a síndrome respiratória aguda grave por esse mapa, e tudo que está em branco nos mostra uma estabilidade. Conseguiram verificar, né, pela legenda na lateral. Quando a gente verifica o cenário de 6 semanas, a gente vê algumas unidades federadas com uma probabilidade de queda maior que 75% e algumas unidades federadas com uma probabilidade de queda maior que 95%. Então, esse é o dado até essa semana atual, né? Que é a semana 17, o dado do último boletim epidemiológico publicado. Pode passar. Então, quais são os próximos passos em relação a essa questão? Então, ontem foi emitido uma orientação da Anvisa para que se suspendesse a vacina AstraZeneca no grupo de gestantes. Em atendimento a essa orientação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Programa Nacional de Imunizações decide interromper temporariamente a vacinação tanto de gestantes quanto de puérperas com a vacina da AstraZeneca. Destaco aqui que é porque aconteceu esse evento raro, é uma cautela que o Programa Nacional de Imunizações tem até fechamento do caso, até verificar e avaliar o cenário epidemiológico em relação a essa vacina. E destaco aqui a importância que essa vacina tem para o Programa Nacional de Imunizações, para a população brasileira que está dentro dos grupos prioritários. Então, isso é importante de ser destacado. É uma vacina licenciada pela Anvisa, autorizada pela Anvisa, com uma eficácia que atende o Programa Nacional de Imunizações. Então, a gente precisa separar essa questão, porque é uma vacina que a gente está aplicando na população brasileira e com grandes benefícios.
Adicionalmente, orienta-se ainda a interrupção temporária da vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. Então, nós voltamos a trabalhar com gestantes e puérperas com comorbidades. Nesse momento, de acordo com o cenário epidemiológico, decide-se por isso. À luz de novas evidências, à luz de verificação de novos cenários epidemiológicos que possam ocorrer, essa orientação ela pode ser modificada. A vacinação de gestantes com comorbidades, ela deve prosseguir com as vacinas COVID que estão em uso no país, visto que o perfil de risco-benefício da vacinação nesse grupo é altamente favorável. Então, nós suspendemos a AstraZeneca nesse grupo, mas a gente mantém a vacinação tanto com a vacina Sinovac quanto com a vacina Pfizer. Então, a gente continua vacinando esse grupo com essas duas vacinas. Para a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, a mulher deve comprovar sua condição de risco, isso já está destacado na 6ª edição do Plano Nacional de Vacinação. Essa identificação ela pode ocorrer por meio de exame, de receita, de relatório médico, prescrição e assim por diante. Pode passar. Em relação ao esquema vacinal, então, essa gestante que iniciou o esquema, a gente vai fazer o que com ela? A gente continua o esquema? A gente não continua? A gente utiliza a mesma vacina porque já tomou a primeira dose com a vacina anterior? Então, essas orientações, nós precisamos estar trabalhando um pouco mais dentro do Programa Nacional de Imunizações, amadurecendo por ser uma vacina nova, não temos ainda estudos de intercambiabilidade, então precisamos verificar essa situação. E essas orientações já nos próximos dias serão detalhadas em uma nota técnica que será emitida pelo Programa Nacional de Imunizações. Pode passar. Então, o que eu tinha para trazer para vocês de informações era isso. Então, nesse momento, suspensão temporária da vacina para o grupo de gestantes com comorbidades. Não vamos vacinar nesse momento gestantes sem comorbidades. E completar os esquemas vacinais será orientado na sequência. Muito obrigada. Obrigado, Franciele. Eu vou passar a palavra para o Dr. Rafael Câmara. Como eu falei, ele é ginecologista e obstetra e ele vai passar para vocês a visão do especialista na área de obstetrícia e ginecologia. Boa noite a todos. Obrigado, ministro. Bom, o cenário já foi passado e as orientações de forma muito clara pelo ministro e pela Franciele, então vou tecer aqui alguns comentários. Eu acho que a Franciele, no final, ela falou a questão chave aqui dessa discussão, é o risco-benefício. A gente, na gravidez, isso eu falei até numa apresentação de uma portaria algumas semanas atrás, a gravidez por si só, ela é um estado de uma hipercoagulabilidade, né? Então, como obstetra, a gente sabe que isso é relativamente comum na gravidez acontecer esses distúrbios. Por outro lado, a gente também tem que avaliar o cenário epidemiológico. Então, a gente tem que avaliar se há um risco maior ou um risco menor de infecção por Covid. A gente sabe também, isso baseado em evidências, que nesta segunda onda, a ação do Covid nas grávidas, ela tem sido de forma mais grave, né? Eu também falei isso nesta coletiva, e eu vi algumas críticas à minha fala dizendo que eu não tinha evidência para falar isso e tal. Não, ainda realmente não há estudos de alto nível de evidência e provavelmente demorará a ter. Agora, o que a gente nota é que houve um aumento muito grande de casos em grávidas, de óbito de grávidas e também uma diminuição da idade gestacional para a apresentação de morbidades graves e óbitos. Tudo isso eu estou falando porque este cenário faz o PNI, que assim como o ministro falou que não faz parte, eu também não faço parte, mas esse grupo de experts, de especialistas do mais alto nível do Brasil inteiro, eles definiram por unanimidade, obviamente, baseado tanto nos estudos que a gente tem das vacinas, né, quanto no cenário epidemiológico do Brasil, no momento em que a decisão é tomada, por uma avaliação do risco-benefício. E, neste momento, foi decidido que o risco-benefício favoreceria a vacinação de grávidos. Um pequeno número, para vocês terem ideia, em gravidezes normais, a cada 1000 gravidezes, você vai ter 1, 2 casos de trombose. Como o Brasil tem mais ou menos 3 milhões de gravidezes por ano,
se espera em gravidezes normais, né, num cenário normal, 3.000 casos de trombose, né? Isso normalmente sem Covid. O que a gente também tem que avaliar é que o motivo que a gente sabe que leva à trombose em grávidas, geralmente por alterações no fibrinogênio, não é o mesmo motivo pelo qual a vacinação, né, no caso da AstraZeneca, que está mais associada, ela leva à trombose. E até onde se sabe, no atual nível de evidência, esses dois fatores eles não se somam, ou seja, um fator não potencializa o outro. Por isso é tão difícil essa tomada de decisão do que fazer nesse caso, quando aparece um caso de óbito. Então, claramente, o PNI, né, e o Ministério da Saúde, ele está agindo por cautela, e assim deve ser feito quando a gente está no estado inicial de estudos, uma doença nova, né? Então, a gente está agindo com cautela até se elaborar melhor as evidências e poder se tomar essa decisão de uma forma mais sedimentada. Um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui como médico, por exemplo, na questão da contracepção. Eu estou sempre focando aqui muito na questão do risco-benefício. É importante que isso fique claro. Uma contracepção, a gente sabe que pílulas normais, elas aumentam o risco de trombose, mas ninguém fala que não se deve tomar. Mas há situações que é mandatório a paciente não tomar. Por exemplo, quando ela tem um risco aumentado de trombose, história prévia de trombose, fumante de muitos cigarros por dia e outras doenças. É a mesma coisa que a gente deve avaliar aqui nesse momento. Então, depois a gente vai estar disponível para responder as perguntas que vinham a surgir, mas eu acho que o grande ponto que é muito importante que a imprensa fique muito claro que é uma questão do risco-benefício, né? Eu vou dar o último exemplo aqui. Vacinação para febre amarela. Jamais não. Grávida não deve usar a vacina para febre amarela, porque a gente está falando de vírus vivo. Mas numa situação, por exemplo, que uma grávida obrigatoriamente ela vai ser colocada num local que a chance dela se contaminar com febre amarela seja muito grande, ela deve tomar a vacina. Por quê? Porque a febre amarela mata em mais ou menos metade dos casos. Então, é sempre uma questão de risco-benefício. Lembrar também que a Covid-19 é uma doença que causa trombose, que leva a eventos trombóticos, causando síndromes coronarianas agudas, acidente vascular cerebral, e é sempre uma decisão que se faz, como o Rafael e como a Franciele destacaram, considerando o custo-benefício de uma determinada intervenção. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Jorge Calil, que é uma das principais autoridades da área em nosso país e no mundo, para que ele nos fale sobre a questão da imunização em gestantes. Então, o Brasil não é o único país que imuniza suas gestantes, né? Estados Unidos, a Inglaterra, Reino Unido, Israel e outros países. Mas vamos ouvir o professor Calil. Obrigado, ministro. Boa noite, ministro. Boa noite, secretário Franciele. Boa noite, minha amiga Nízia Trindade. Eu estou aqui na qualidade de um médico, professor, interessado muito no assunto, estudioso. Eu não sou parte do Ministério, mas nós fomos convidados pelo ministro, um grupo relativamente grande de especialistas em imunização e especialistas médicos, para acompanharmos todo o esquema de imunização e ajudarmos o Programa Nacional de Imunizações. E isso nós temos feito regularmente. Ficamos muito tristes quando nós soubemos da notícia, porque nós havíamos decidido que era interessante, era importante nós vacinarmos as mulheres grávidas pelo grande risco que tem das mulheres grávidas, quando doentes, de morrerem ou de perderem o feto. E nós estamos absolutamente tranquilos que tomamos a medida correta. Nós ficamos muito chateados com essa perda, evidentemente. Nós, médicos, nós lutamos o tempo todo pela vida. E é isso que nós buscamos incessantemente. Agora, nós ainda não sabemos, veja, nós nos reunimos, para vocês terem uma ideia, no sábado durante 3 horas e no domingo, Dia das Mães, nós também nos reunimos durante 3 horas discutindo o assunto. Não está claro absolutamente que a vacina tenha sido a causa dessa trombose e desse AVC. Não existe ainda essa causalidade e nós estamos examinando detalhes de todo o prontuário,
todos os exames de imagem, exames de sangue, etc., para que a gente chegue a uma conclusão e esclareça absolutamente a todos o que aconteceu. Não existe essa causalidade. E por isso mesmo que nós estamos esperando dados que vão sair, tem exames que ainda vão sair durante essa semana para orientarmos de uma forma tranquila, porque de forma alguma nós gostaríamos que tivesse a ideia de que esta vacina causa problemas em mulheres grávidas. Não é assim, né? Esta vacina ela pode ter casos de trombose, que são eventos raríssimos, que ocorrem em mulheres em idade fértil, e que varia aí de 1 para 100 mil a 1 para 500 mil pessoas vacinadas. Agora, sem dúvida alguma, quando a gente olha risco-benefício, como já falou o secretário, vocês verem, a Franciele mostrou, né? Nós passamos de 20 grávidas que morrem por 100 mil para uma que teve esse problema em 100 mil, se é que vai ser atribuído à vacinação, né? Então, vocês veem que o risco é muito grande. É claro que a gente fica sabendo daquela que se vacinou e teve um problema, mas nós não sabemos de um contingente enorme de mulheres que ficam com Covid, ficam com a doença grave, né? Algumas morrem, às vezes perdem o feto, mas simplesmente é dado para conta da Covid. O problema é que é muito aumentado isso. E nós, como médicos, nós temos que sempre pensar na probabilidade dos eventos acontecerem e tentarmos prevenir da melhor forma possível. Então, nós continuamos estudando o caso, nós vamos ver o resultado disso e vamos refazer, junto com o PNI, uma nota explicativa e normativa de uma forma geral. Eu quero dizer para a população brasileira que ainda não existem dados publicados sobre utilização de vacinas em grávidas, tem talvez um trabalho publicado, mas isso aí está se formando. E a gente tem observado isso em todo o mundo, porque o mundo todo está vacinando mulheres grávidas, mesmo antes de todos os resultados formais, a gente viu a necessidade que existe de vacinar mulheres grávidas para prevenir morte e perda fetal. Então, nós estamos absolutamente tranquilos, né? Muito tristes, sem dúvida, pela perda dessa jovem, filha de um colega, e vamos tentar trazer maior tranquilidade para a população brasileira para continuar a vacinação. Nós precisamos da vacinação e essa vacina da AstraZeneca é muito boa, é usada em muitos lugares do mundo e é a vacina que nós temos agora numa quantidade para vacinar grande parte da população brasileira. Obrigado, ministro. Professor Calil, muito obrigado. Uma palavra muito equilibrada que traz uma tranquilidade à população brasileira, sobretudo vindo de alguém que efetivamente conhece o assunto, é um pesquisador que pesquisa com vacinas há muito tempo, inclusive lidera uma pesquisa com a vacina da Covid-19. A vacina da AstraZeneca e as vacinas da Covid serem disponíveis em tão curto espaço de tempo entre o início da doença e os dias atuais, já é um milagre da ciência, é uma esperança para termos uma condição melhor no contexto epidemiológico. E as autoridades sanitárias precisam ter a responsabilidade e a credibilidade para orientar não só os profissionais de saúde, mas a população de uma maneira geral. O governo brasileiro, com a Universidade de Oxford, com a Unifesp, participaram da pesquisa da vacina de Oxford, da AstraZeneca, desde o início. Isso resultou numa encomenda tecnológica. Nós teremos essa vacina produzida aqui no Brasil com o IFA nacional, em uma instituição pública que é um orgulho de todos os brasileiros e que é liderada por uma pessoa que tem uma credibilidade inconteste, que é a professora Nízia Trindade. Eu vou pedir à professora Nízia que ela possa se manifestar acerca desse tema e, em particular, com certeza, reafirmar à população brasileira como um todo que essa vacina é uma vacina segura, é uma vacina eficaz e muito efetiva. Nízia, por favor. Muito obrigada, ministro Queiroga. Quero cumprimentar também o secretário Rafael, a coordenadora do PNI, Franciele,
e a Jorge Calil, pesquisador, que participa do comitê que assessora o Programa Nacional de Imunizações. Bom, como o ministro falou, falo na condição de presidente da Fiocruz, também como pesquisadora dedicada à história da imunização no Brasil, que acompanhou a própria discussão da história do Programa Nacional de Imunização e da sua importância, né, para a erradicação da varíola, para o controle da febre amarela. Nós somos o principal produtor mundial da vacina de febre amarela, mas não é o caso de me deter aqui neste papel histórico da nossa instituição. E sim, eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar uma palavra de solidariedade à família da jovem que, felizmente, veio a óbito, né, e que nós soubemos desse caso na sexta-feira, e é muito marcante porque o Dia das Mães, não é, pensar nessa condição da gestante em tempos de Covid. Mas, como foi bem demonstrado em dados, o agravamento de problemas, não é, com a Covid-19 muito intenso entre as gestantes, e não vou comentar aqui a decisão do comitê, do PNI, que já foi relatada. O que eu gostaria de destacar é a importância daquilo que no Reino Unido se fala como uma abundância de cautela, né? Eu acho que é um princípio de cautela que muitas vezes orienta as decisões. Não é uma decisão simples, né? Uma vez que há sempre esse difícil balanço entre riscos e benefícios, mas eu creio que é a decisão que se deva mesmo tomar neste momento, como uma suspensão temporária, né, no caso da vacina AstraZeneca Oxford Covid-19 Fiocruz, porque nós obtivemos o registro definitivo da vacina junto à Anvisa. Então, a Fiocruz é responsável por essa vacina, junto ao nosso Sistema Único de Saúde, reforça a importância da farmacovigilância e tem atuado de uma maneira muito ativa em interação permanente com os profissionais do PNI, como deve ser. Então, nesse momento, eu gostaria também de ressaltar a importância da vacinação. A nossa instituição, o Instituto Biomanguinhos, produz a vacina, mas ela trabalha como um complexo de saúde pública, de ciência e tecnologia voltada para a saúde pública. Então, nós também consultamos o nosso Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que é referência nacional para o Ministério da Saúde, para todo o sistema, o Instituto Nacional de Infectologia, Rede de Pesquisa Clínica, ou seja, estamos trabalhando de forma integrada. E nesse trabalho, nós temos acompanhado também o debate internacional. Então, gostaria, assim, de chamar a atenção que os diferentes países, o professor Calil comentou isso, né, mas eu queria reforçar, vem adotando ações um pouco distintas, às vezes, em relação à vacinação de gestantes, mas muito vem vacinado, as com comorbidade, outros de uma forma mais ampla, porque não é uma questão simples, uma vez que não foram feitos os estudos de fase 3 envolvendo as gestantes. Mas há outras evidências que se tem buscado. Então, é sempre uma relação do risco, da proteção, e é muito importante que tenhamos um olhar para as mulheres e para as gestantes neste momento, reforçando as pesquisas nessa área. Então, eu queria trazer essa palavra como pesquisadora do campo da saúde coletiva. Além disso, reforçar a importância da vacinação com a vacina AstraZeneca Covid-19 Fiocruz. Porque em vários países já se demonstrou a redução nas hospitalizações, né, o benefício, o quanto tem se salvado vidas a partir da adoção dessa vacina numa escala mais ampla. Hoje, nós já entregamos 30 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações, cerca de 40% das vacinas
até o momento, entregues ao programa no Brasil, e estamos continuando de forma sustentada essa entrega. Esperamos continuar a dar essa contribuição de uma vacina, como já foi dito aqui, que venha a contribuir de uma forma importantíssima para a superação desse quadro tão grave da pandemia em nosso país. Então, acho que, ministro, é isso que eu gostaria de colocar nesse momento, e reforço aqui a nossa direção no sentido de fortalecer a farmacovigilância e também, como o Ministério vem acompanhando, os estudos de efetividade desta vacina e das demais aprovadas pela Anvisa. Como que elas vão impactar a superação dessa grave crise sanitária, salvando vidas e contribuindo para que superemos a crise sanitária e humanitária em que nos encontramos. Obrigada, ministro. Obrigado, Nízia. Então, resumindo, a decisão do Ministério é circunscrever a vacinação das gestantes apenas aquelas que têm comorbidades e restringir, nesse momento, por uma questão de cautela, a 2 imunizantes, a vacina da Pfizer e a vacina Coronavac. Vamos acompanhar todas as gestantes que foram imunizadas, como já estamos fazendo, independente do tipo de agente imunizante, para verificar se há algum tipo de evento adverso. Em relação à vacina da Pfizer, que tem uma logística própria, e ela está disponível nos grandes centros por conta da cadeia de frio, como os senhores sabem. Preferencialmente, nós vamos vacinar essas gestantes que moram nos grandes centros com a vacina da Pfizer ou com a Coronavac. Aquelas que estão nas áreas remotas, utilizar a Coronavac, mas se vocês estão acompanhando as dificuldades de IFA, a questão da segunda dose da Coronavac, e vocês vão me perguntar, e eu já vou responder para vocês, que o compromisso do governo é imunizar as gestantes brasileiras. Nós acreditamos que isso é uma conduta adequada para o momento. E nós vamos fazer todos os esforços para, se não conseguir levar a vacina para elas, trazer essas gestantes para ser vacinada nos centros maiores. Isso é um compromisso bem claro que nós assumimos com as gestantes e com as mães do Brasil, né? Nada mais nobre do que ser mãe. Eu não sei o que é esse sentimento, mas eu me comprometo com todas vocês, mães do Brasil e gestantes, a utilizar todos os instrumentos que o governo tem para levar vacinas para tentar minorar essa crise sanitária que temos no nosso país. Muito obrigado e ficamos todos à disposição dos senhores. Boa tarde. Olá, boa tarde, ministro, boa tarde, autoridades. Eric Mota, do Band News TV aqui. Bem, eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a gestante que, infelizmente, veio a falecer. Queria saber quando se soube da morte, quando essa morte teria ocorrido, a idade e região dessa gestante. E por que se aguardou até hoje, terça-feira, para tomar essa decisão? A segunda pergunta não é relacionada à gestante, mas às gestantes que iriam tomar, por exemplo, amanhã a AstraZeneca. Eu entendo que ainda não se tem a resposta, mas quem estava agendado para ir tomar amanhã? O que essa mulher faz? Obrigado. O caso precisa de mais algumas informações para ser fechado. Então, ele é um provável caso, mas ainda não foi confirmada a causalidade. Então, a necessidade de complementação, o Dr. Jorge Calil colocou muito bem essa questão. Faltam alguns detalhes para que a gente possa fazer o fechamento desse caso. Nós estamos acompanhando esse caso, acompanhando as informações para fazer o fechamento. Nós fomos notificados na sexta-feira à noite. No sábado e no domingo fizemos 2 reuniões, mas não tínhamos todos os elementos para poder fechar o caso. Então, nós estamos recolhendo ainda os elementos que faltam para poder fazer esse fechamento.
As gestantes que têm agendada a vacina para amanhã, a gente solicita nesse momento que aguardem um posicionamento do Programa Nacional de Imunizações que já sairá nos próximos dias. Aquelas gestantes que têm comorbidades e que não tomaram nenhuma dose ainda, elas devem procurar o serviço de saúde para se vacinar ou com a vacina Pfizer ou com a vacina Coronavac, que é a orientação que nós estamos passando agora. E as gestantes vão ser acompanhadas por um período de 30 dias para a questão dos eventos adversos. As unidades de saúde estão orientadas. Já existe um protocolo para manejo clínico de trombose com trombocitopenia. Foi emitido pelo Programa Nacional de Imunizações por meio de uma nota técnica, a nota número 441 de 2021, onde trata das orientações para identificar, para investigar e para fazer o manejo da síndrome de trombose e trombocitopenia, no contexto da vacinação da Covid. Então, as gestantes que tiverem sintomatologia, que também já foi orientado, como falta de ar, dor no peito, inchaço na perna, dor abdominal, deve estar procurando o serviço para fazer um acompanhamento com o profissional de saúde e receber as orientações desse profissional que vai estar fazendo o manejo de acordo com as orientações feitas até o momento. Ok? Próxima pergunta. Boa noite, eu sou Matias Brutero, repórter da CNN. Queria só ressaltar a pergunta do colega sobre a idade e a região da pessoa que infelizmente faleceu. E aproveitando, eu queria perguntar se há uma previsão sobre quando deve ser concluída essa investigação sobre se a morte está relacionada ou não à vacina e, se não estiver, se aí a orientação vai voltar para que todas as gestantes possam tomar a vacina. Aproveitando uma segunda pergunta, qual que é a orientação para puérperas? Elas devem seguir esperando a segunda dose, aquelas que já tomaram a primeira dose, ou por enquanto isso vai ser interrompido também? Obrigado. A mesma orientação para a grávida é a mesma orientação para a puérpera. Então, nós vamos uniformizar essa orientação. Então, as grávidas e as puérperas que tomaram a vacina da AstraZeneca, a gente suspende a segunda dose e, na sequência, passa a orientação, tá? E trabalhando mais uma vez com gestante e puérperas com comorbidades. As gestantes e puérperas sem comorbidades, nesse momento, a gente interrompe e, à luz de novas evidências, essa orientação ela pode ser modificada. Em relação ao caso, falta ainda algumas informações para serem fechadas. Como o Dr. Jorge Calil colocou muito bem, à medida que nós tivermos essas informações com esses resultados que já estão sendo providenciados, a Câmara Técnica vai se reunir mais uma vez e vai detalhar esses dados e no fechamento do caso nós vamos estar trazendo uma explicação para vocês. A idade da jovem e o município onde ela reside. Ela era uma gestante por volta de 35 anos de idade e ela também era uma gestante do estado do Rio de Janeiro. Há uma expectativa sobre quando essa nota técnica do Ministério da Saúde deve ser divulgada para a gente saber como é que fica de fato? Por enquanto está tudo suspenso, mas tem uma expectativa? Até o final da semana a gente vai estar emitindo essa nota técnica com os encaminhamentos para poder orientar a nossa população, destacando mais uma vez que as gestantes com comorbidades que não iniciaram o esquema podem procurar o serviço de saúde para tomar a vacina da Pfizer e a vacina da Coronavac, iniciar os seus esquemas vacinais. Só uma informação adicional, a Organização Mundial de Saúde vai se posicionar acerca de vacinação em gestantes, possivelmente no dia 13 de maio, e essas informações elas são importantes para nos orientar. Nós também discutimos esse tema com a Organização Mundial de Saúde, isso é um evento raro, e nós temos que encarar esse tema com muita responsabilidade, né? Sobretudo para reafirmar a credibilidade que as vacinas têm, né? Então, hoje,
ter vacinas é um ativo importantíssimo para a superação da pandemia. Então, todas as informações sensíveis acerca desse tema têm que ser dadas com muita responsabilidade, né? No que eu peço de maneira reiterada a colaboração de todos os senhores, que eu sei que temos, não é? Para bem informar a população brasileira. Muito obrigada, boa noite. Agradecer o Calil e a Anísia Trindade pela gentileza, pela disponibilidade e pelo compromisso público que tem com o Brasil.